Ancelotti rasga o verbo sobre a estreia de Endrick no Real Madrid? Lazio detona. Um possível rumor de contratação de James Rodrigues e Bruno Guimarães poderá ser o novo reforço do PSG para esta próxima temporada. Flamengo recusa uma proposta milionária por Fabrício Bruno. Tudo isso você vai acompanhar agora aqui no Diário Futebol. Mas antes de começar o vídeo, peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações, deixe seu like e fique até o final do vídeo para você ficar bem informado sobre tudo que rola no futebol brasileiro e europeu. Essa janela de futebol para o início da temporada europeia está pegando fogo. E após o PSG perder o seu, até então, principal jogador, o clube corre contra o tempo para se reforçar para esta temporada que está para começar. O PSG está de olho no brasileiro Bruno Guimarães, que atua pela Premier League. A multa rescisória de Bruno Guimarães está fixada em 100 milhões de euros. O PSG, ainda nesta semana, iniciou algumas conversas para ter o brasileiro em sua equipe. No Newcastle, Bruno Guimarães é o principal jogador do time, sendo um ídolo para a torcida, e sua saída pode impactar drasticamente no estilo de jogo da equipe para a próxima temporada, visto que Bruno Guimarães é um marcador implacável na Premier League. O jogador tem apenas 26 anos de idade e chegou em terras europeias em 2020. Guimarães se tornou ídolo da equipe assim que chegou, pois na época de sua chegada, o time lutava contra o rebaixamento e a sua chegada foi fundamental para o fortalecimento do sistema de marcação da equipe e também pela sua vontade dentro de campo. Apesar de ter renovado o contrato até 2028, o PSG, se quiser ter o atleta, terá que pagar a sua multa rescisória fixada no valor de 100 milhões de euros, o equivalente a 500 milhões de reais. O Newcastle, na época, desembolsou cerca de 50 milhões de euros para ter o jogador em sua equipe, cerca de 300 milhões de reais na cotação atual. Valor este que foi pago ao Lyon da França, que adquiriu os direitos do jogador por 93 milhões de reais quando o comprou do Atlético Paranaense. Com isso, o passe do jogador ficou ainda mais caro, visto que Guimarães disputou a última Copa do Mundo e tem sido presença constante na seleção brasileira, tendo inclusive disputado a última Copa América, sendo eliminado pelo Uruguai, e tendo atuações bastante contestadas pelos torcedores da seleção, que afirmaram nas redes sociais que o volante só joga para trás. Bruno Guimarães, se for para o PSG, terá um elenco hoje um pouco limitado para atuar ao seu lado, mas ele chegará com a expectativa de que poderá ser o cara do time, pois por lá, após a saída de Mbappé, o PSG não conseguiu contratar um jogador de peso para a equipe até o momento com características que chame a responsabilidade. O Newcastle vive uma expectativa, pois acredita que conseguirá manter o seu principal jogador em sua equipe, mas tudo isso dependerá da vontade do atleta se pretende ficar ou mudar de ares. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, analisou o desempenho do jovem atacante Endrick, que foi apresentado na última semana e que já fez a sua estreia com a camisa da equipe merengue. A estreia de Endrick foi no amistoso de pré-temporada contra o Milan. Na partida, o Real Madrid perdeu por 1-0, mas o brasileiro foi muito elogiado tanto pelo treinador quanto pela imprensa espanhola por seu desempenho em sua estreia, apesar de só ter jogado os primeiros 45 minutos. O jogador recentemente completou seus 18 anos de idade e já estreou como titular do time do Real Madrid, um verdadeiro sonho para qualquer garoto de sua idade. Sua apresentação foi no estádio Santiago Bernabéu, completamente lotado, com a torcida apoiando a sua chegada e gritando o seu nome. Após a sua partida de estreia contra o Milan, o treinador Carlo Ancelotti não poupou palavras para falar sobre o jovem jogador com a imprensa após a partida. Ancelotti já trabalhou com vários jogadores brasileiros, que inclusive já foram eleitos melhores do mundo, que é o caso de Kaká e do fenômeno Ronaldo. Sobre Endrick, Ancelotti afirmou que é muito raro ver um jogador como Endrick em uma equipe. Ancelotti disse: Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial. É capaz de atingir velocidade máxima em curto espaço e é muito habilidoso, além de muito forte fisicamente. É muito raro ver um jogador assim como ele. Na equipe do Real Madrid,
Endrick brigará com toda a certeza do mundo por um espaço no time, e nós iremos nos acostumar a ver o atleta entrar em vários jogos importantes no decorrer dessa temporada, pois o técnico Carlo Ancelotti já afirmou que deseja contar com o atleta por conta do seu potencial. Endrick será, sem sombra de dúvidas, um reforço muito importante para o Real Madrid nessa próxima temporada. O francês Mbappé, que também chegou para essa temporada, afirmou que se o brasileiro precisar de conselhos ou algo do tipo, poderá contar com o apoio dele. Pois, segundo Mbappé, ele mesmo sabe como é difícil um atleta mais jovem que os demais jogadores chegar em uma equipe tão forte assim, pois já aconteceu o mesmo com ele. Vamos torcer para que a jovem joia brasileira possa apresentar um belo futebol no Real Madrid e seguir ajudando também a seleção brasileira, que atualmente não vem apresentando resultados satisfatórios. Endrick até anotou gols importantes pela seleção brasileira, mas as últimas partidas do jogador levou ele a sofrer duras críticas por parte da torcida brasileira. O meio-campo colombiano James Rodríguez recentemente rescindiu com o São Paulo, logo após a Copa América com a seleção colombiana, que o jogador foi o vice-campeão da competição jogando muita bola. James vinha sendo muito criticado pela torcida do São Paulo por conta dos seus desempenhos com a camisa tricolor e, desde que chegou, nunca apresentou o bom futebol que ele apresenta na seleção, visto que na seleção James joga muita bola, mas em clubes ele não consegue ter o mesmo rendimento. Após a rescisão com o São Paulo, muitos jornalistas especulavam que o jogador colombiano que foi destaque da Colômbia estaria na mira da gigante Lazio da Itália, o que levou muitas pessoas a perguntar o que a Lazio iria querer com um jogador que nem mesmo o São Paulo queria e que só joga bem pela seleção da Colômbia. Diante de toda a especulação, o diretor de futebol do clube italiano deu uma entrevista descendo a lenha no jogador e dizendo que jamais contrataria o colombiano para jogar com a camisa da Lazio. Angelo Fabiani, diretor de futebol da Lazio, fez fortes críticas ao jogador, afirmando que a contratação do jogador era algo praticamente impossível de acontecer. Angelo afirmou o seguinte: "Eu nunca contrataria James Rodríguez. Impossível! Os rumores são falsos. Ele tem 33 anos e nunca disputou mais de 12 ou 13 jogos nos últimos anos. Ele se saiu bem na Copa América, mas não temos interesse de contar com ele no nosso time." O Rennes da França ofereceu cerca de 14 milhões de euros para contratar o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo, mas a oferta foi prontamente recusada pela diretoria do clube carioca. Mas, segundo algumas fontes, a negativa da equipe não é definitiva e, mesmo após a recusa, a negociação ainda continua em aberto. Essa oferta do clube francês é ainda maior do que a oferta que o West Ham da Inglaterra fez em maio. Lá em maio, o clube inglês ofereceu cerca de 13 milhões de euros pelo zagueiro rubro-negro. Fabrício Bruno tem 28 anos e está na equipe carioca desde 2022. Fabrício Bruno é um dos principais jogadores do sistema defensivo do Flamengo e conquistou 3 títulos com a camisa rubro-negra. Essas foram as notícias de hoje e, antes de ir embora, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os mais de 600 inscritos aqui no Diário Futebol. Vocês são simplesmente sensacionais e nos ajude a chegar à nossa tão sonhada meta dos 1000 inscritos. Se inscrevam aqui no Diário Futebol, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para nos ajudar nessa nossa jornada.